Aos 78 anos, David Gilmour, o icônico guitarrista do Pink Floyd, revelou recentemente um tema que intrigou os fãs da banda por décadas. Em uma entrevista franca, Gilmour finalmente revelou a verdadeira razão por trás da dramática separação da banda na década de 1980, trazendo à tona as intensas disputas de poder, os rancores subjacentes e os choques criativos que levaram ao rompimento de uma das maiores bandas da história. As novas revelações de Gilmour lançam luz sobre por que Roger Waters, seu ex-colega de banda, acabou levando o Pink Floyd ao colapso. O que desencadeou esse conflito dramático e quais segredos David Gilmour finalmente revelou? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdadeira história por trás da destruição do Pink Floyd, diretamente do homem que testemunhou tudo. David Gilmour, o lendário guitarrista e vocalista do Pink Floyd, nasceu em 6 de março de 1946, em Cambridge, Inglaterra. Seu nome completo é David John Gilmour, e ele cresceu em uma família bem educada, artística e musical, o que desempenhou um papel significativo na formação de sua futura carreira. Seu pai, Douglas Gilmour, era professor de zoologia na Universidade de Cambridge, e sua mãe, Sylvia, foi formada como professora e mais tarde trabalhou como editora de filmes para a BBC. Na época do nascimento de Gilmour, a família vivia em Trumpington, Cambridgeshire. Em 1956, após várias mudanças, mudaram-se para a vizinha Grantchester. Os pais de Gilmour o incentivaram a seguir seu interesse pela música e, em 1954, ele comprou seu primeiro single, Rock Around the Clock, de Bill Haley. Seu entusiasmo foi despertado no ano seguinte com Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, e mais tarde Bye Bye Love, dos Everly Brothers, despertou seu interesse pela guitarra. Ele pegou emprestada uma guitarra de um vizinho, mas nunca a devolveu. Pouco depois, Gilmour começou a frequentar a escola Pierce, em Hills Road, Cambridge, que ele não gostava. Lá ele conheceu os futuros membros do Pink Floyd, Syd Barrett e Roger Waters, que frequentavam a Cambridgeshire High School for Boys, em Hills Road. Em 1962, Gilmour começou a estudar línguas modernas avançadas no Cambridgeshire College of Arts and Technology. Apesar de não concluir o curso, ele acabou aprendendo a falar francês fluentemente. Barrett também era estudante no colégio e passava os intervalos praticando guitarra com Gilmour. No final de 1962, Gilmour juntou-se à banda de blues rock Jokers Wild. Eles gravaram um álbum de um lado e um single no Regent Sound Studio, na Denmark Street, West London, mas apenas 50 cópias de cada foram feitas. Em 1967, Gilmour viajou para a França com Rick Wills e Willie Wilson, ex-integrantes do Jokers Wild. O trio se apresentou sob o nome Flowers, depois Bullet, mas não teve sucesso comercial. Após tocar versões de sucessos das paradas, os donos dos clubes relutavam em pagá-los, e pouco depois de chegarem a Paris, ladrões roubaram seus equipamentos. Na França, Gilmour contribuiu com os vocais principais em 2 canções da trilha sonora do filme Two Weeks in September, estrelado por Brigitte Bardot. Em 1967, o Pink Floyd, formado pelos colegas de escola de Gilmour em Cambridge, Barrett e Waters, junto com Nick Mason e Richard Wright, lançou seu álbum de estreia The Piper at the Gates of Dawn. Em maio daquele ano, Gilmour voltou brevemente a Londres em busca de novos equipamentos. Durante sua estadia, ele viu o Pink Floyd gravar See Emily Play e ficou surpreso ao perceber que Barrett, que começava a sofrer problemas de saúde mental, parecia não reconhecê-lo. Em 1967, enquanto a condição de Syd Barrett piorava devido a problemas de saúde mental e uso excessivo de drogas, os outros membros do Pink Floyd, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, convidaram Gilmour para se juntar à banda. Inicialmente, ele foi chamado para complementar Barrett, mas logo tornou-se o guitarrista principal da banda, já que Barrett tornou-se difícil de lidar e concordou em deixá-la. Sem as letras chamativas de Barrett, a banda afastou-se do mercado de singles para focar no trabalho ao vivo, continuando com inovações em som e iluminação, embora com diferentes níveis de sucesso. Depois de gravar uma série de trilhas sonoras para filmes, a banda entrou nas paradas dos Estados Unidos com os sucessos Atom Heart Mother, em 1970, e Meadow, em 1971. Produzindo discos baseados em músicas, mas com um foco temático e longos trechos instrumentais, a banda contribuiu significativamente para o crescimento do álbum conceitual.
Eles alcançaram um sucesso comercial massivo com o álbum The Dark Side of the Moon, lançado em 1973. Este álbum trouxe uma exploração sombria da mortalidade e do colapso emocional, destacado pelas composições introspectivas de Waters. Isso levou o Pink Floyd ao nível de superestrelas e o álbum permaneceu nas paradas pop dos Gossamer por mais de uma década. O álbum seguinte, Wish You Were Here, lançado em 1975, inclui Shine On You, Crazy Diamond, uma música dedicada a Barrett. Embora tenha alcançado o número 1 nos Estados Unidos e no Reino Unido, muitos críticos consideraram-no pretensioso e decepcionante. No final da década de 1970, Gilmour começou a sentir que seus talentos musicais não estavam sendo plenamente utilizados no Pink Floyd. Em 1978, ele lançou seu primeiro álbum solo, David Gilmour, que destacava sua habilidade com a guitarra e talento como compositor. Músicas escritas durante as etapas finais deste álbum, mais tarde demais para serem incluídas, tornaram-se Comfortably Numb, no álbum The Wall, do Pink Floyd, lançado em 1979. A relação entre Gilmour e Waters deteriorou-se durante a criação de The Wall e do álbum The Final Cut. O clima negativo levou Gilmour a produzir seu segundo álbum solo, About Face, em 1984. Ele usou o álbum para expressar seus sentimentos sobre uma variedade de temas, desde sua relação com Waters até o assassinato de John Lennon. Gilmour realizou turnês pela Europa e Estados Unidos, com apoio da banda Television Personalities, que foi demitida após o vocalista Dan Tracy revelar no palco o endereço de Barrett. Ao retornar da turnê, Gilmour tocou guitarra com uma variedade de artistas e produziu a banda Dream Academy, incluindo seu sucesso nos Estados Unidos, Life in a Northern Town, lançado em 1986. Gilmour também coescreveu 5 canções para o álbum de Roy Harper, The Unknown Soldier, em 1980, incluindo Short and Sweet, que foi gravada pela primeira vez em seu primeiro álbum solo. Em 1985, Gilmour participou do 6º álbum de estúdio solo de Bryan Ferry, Boys and Girls, bem como na música Is Your Love Strong Enough, para o lançamento americano do filme Legend, de Ridley Scott, estrelado por Tom Cruise. O videoclipe de Is Your Love Strong Enough incorporava cenas do filme com Ferry e Gilmour. Em julho daquele ano, Gilmour tocou com Ferry no concerto Live Aid, no estádio de Wembley, em Londres. David Gilmour revelou recentemente o que muitos fãs se perguntavam há anos. Embora anos de diferenças criativas, conflitos pessoais e pressões externas tenham causado tensões adversas entre os membros da banda, Roger Waters foi a força principal por trás da separação. No final da década de 1970, Waters assumiu um papel dominante na banda, compondo a maior parte do material e dirigindo o foco musical. Essa mudança começou com The Dark Side of the Moon e continuou com álbuns subsequentes como Wish You Were Here e Animals, lançado em 1977. Durante o lançamento de Animals, ficou evidente que Waters havia tomado o controle criativo, o que gerou conflitos internos no Pink Floyd. Waters favorecia um estilo altamente conceitual e narrativo nos álbuns, culminando em The Wall, 1979, e The Final Cut, 1983. Embora esses álbuns tenham sido bem-sucedidos, o controle crescente de Waters sobre a música levou a fricções com os demais membros, particularmente Gilmour, que sentia que o espírito colaborativo da banda estava sendo sufocado. O ponto de ruptura veio durante a gravação de The Wall. Waters insistiu para que o tecladista Richard Wright deixasse a banda, culpando-o por conflitos criativos e pessoais. Wright foi demitido, mas concordou em permanecer como músico contratado para a turnê do álbum. Esse incidente aprofundou as divisões internas e destacou o crescente controle de Waters. The Wall foi, em grande parte, um projeto de Waters, com contribuições significativas de Gilmour, que, no entanto, se sentia marginalizado. The Final Cut, originalmente planejado como trilha sonora do filme de The Wall, tornou-se praticamente um álbum solo de Waters, com mínima participação dos outros membros. Este álbum marcou o rompimento definitivo, evidenciando a crescente divisão criativa dentro da banda. Em 1985, Roger Waters deixou oficialmente o Pink Floyd, acreditando que a banda não poderia continuar sem ele. Ele presumiu que o Pink Floyd se dissolveria, mas os membros remanescentes,
Gilmour, Nick Mason e, posteriormente, Richard Wright decidiram continuar usando o nome da banda, o que resultou em uma disputa judicial. Essa batalha foi resolvida fora dos tribunais, com Gilmour e Mason mantendo os direitos ao nome da banda, enquanto Waters ficou com direitos específicos, incluindo The Wall. Após a saída de Waters, Gilmour assumiu a liderança, e o Pink Floyd lançou A Momentary Lapse of Reason em 1987. O álbum foi um sucesso comercial, mas recebeu críticas mistas, com alguns críticos e fãs considerando-o mais um projeto solo de Gilmour do que um verdadeiro álbum do Pink Floyd. O último álbum de estúdio da banda com a formação clássica, The Division Bell, explorou temas de comunicação e reconciliação. Embora tenha sido bem recebido e alcançado sucesso comercial, marcou o encerramento da carreira ativa de gravação do Pink Floyd. Em 2001 e 2002, Gilmour realizou 6 concertos acústicos em Londres e Paris, com uma banda pequena e um coral, documentados no lançamento In Concert. Em 2004, Gilmour tocou 3 músicas no concerto Strat Pack, no Wembley Arena, em Londres, celebrando os 50 anos da Fender Stratocaster. Em 2 de julho de 2005, o Pink Floyd reuniu-se com Waters para tocar no Live 8. A apresentação aumentou as vendas da coletânea Echoes, The Best of Pink Floyd. Gilmour doou seus lucros para instituições de caridade alinhadas aos objetivos do Live 8, afirmando: embora o objetivo principal seja conscientizar e pressionar os líderes do G8, não vou lucrar com o concerto. Esse dinheiro deve ser usado para salvar vidas. Ele também pediu que outros artistas do Live 8 doassem seus lucros para o fundo do evento. Após o concerto, o Pink Floyd recusou uma oferta de 150 milhões de libras para uma turnê nos Estados Unidos. Em 2006, Gilmour afirmou que o Pink Floyd provavelmente nunca mais faria turnês ou comporia novo material. Acredito que o suficiente é o suficiente. Tenho 60 anos. Não tenho mais disposição para trabalhar tanto. O Pink Floyd foi uma parte importante da minha vida. Passei momentos maravilhosos, mas acabou. Para mim, é muito mais simples trabalhar sozinho. No seu 60º aniversário, Gilmour lançou seu terceiro álbum solo, On an Island. O álbum contou com músicos convidados e letras escritas por sua esposa, Polly Samson. Ele estreou em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e tornou-se o primeiro álbum solo de Gilmour a entrar no Top 10 do CMA News, alcançando a 6ª posição na Billboard 200. Em 21 de setembro de 2011, On an Island foi certificado como disco de ouro no Canadá, com vendas superiores a 50 mil cópias. Em maio de 2006, Gilmour realizou uma turnê pela Europa, Estados Unidos e Canadá, acompanhado por uma banda que incluía Richard Wright e colaboradores do Pink Floyd, como Dick Perry, Guy Pratt e John Caring. Em 2008, Gilmour lançou Live in Gdansk, documentando sua apresentação na Polônia, com uma sessão de cordas composta por 38 músicos da Orquestra Filarmônica Báltica da Polônia. No mesmo ano, ele prestou homenagem a Syd Barrett, falecido em 2006, com sua própria versão de Arnold Layne. Em 7 de novembro de 2014, o Pink Floyd lançou The Endless River, considerado o último álbum de estúdio da banda. Gilmour afirmou: acredito que aproveitamos o melhor do que tínhamos. É uma pena, mas este é o fim. Não houve turnê de divulgação, já que Gilmour considerava impossível realizá-la sem Richard Wright. Apesar da inatividade do Pink Floyd, os desentendimentos entre Waters e Gilmour continuaram. Em 2021, Polly Samson, esposa de Gilmour, acusou Waters no Twitter de ser antissemita, mentiroso, hipócrita, sonegador de impostos, cantor em playback, misógino, invejoso e megalomaníaco. Gilmour apoiou publicamente a declaração, afirmando que cada palavra é comprovadamente verdadeira. Em abril de 2022, Gilmour e Mason reformaram o Pink Floyd para lançar a música Hey Hey Rise Up, em protesto contra a invasão russa à Ucrânia. Gilmour declarou que a canção era um projeto único para o Pink Floyd e que não haveria mais atividades sob o nome da banda. Segundo o Music Radar, Gilmour é um nome familiar entre os fãs do rock clássico e, para muitos jovens guitarristas, é o único músico dos anos 70 que realmente importa. Para muitos, Gilmour é o elo perdido entre Jimi Hendrix e Eddie Van Halen. O escritor do Music Radar, Billy Sefong,
comentou que Gilmour não é tão chamativo quanto Jimi Hendrix ou Jimmy Page no palco, mas seu trabalho na guitarra supera a maioria em termos de emoção. Em 1996, Gilmour foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como membro do Pink Floyd. Ele foi classificado como um dos melhores guitarristas de todos os tempos por publicações como Rolling Stone e The Daily Telegraph. Em janeiro de 2007, os leitores da revista Guitar World votaram os solos de Gilmour em Comfortably Numb, Time e Money entre os 100 melhores de todos os tempos. O legado de Gilmour, como músico, compositor e produtor, é profundo e extenso, consolidando seu lugar como uma das figuras mais influentes na história do rock. Suas contribuições ao Pink Floyd e sua carreira solo deixaram uma marca indelével na história da música, inspirando gerações de fãs e músicos ao redor do mundo.